O que eu avisei que o salário estava errado, não avisei? Qual o valor que eu falei que seria o aumento do aposentado? 14,22. O que o IBGE acaba de falar agora? Confirmar tudo que eu falei. Pressionado, à véspera de uma CPI, pedido de afastamento no IBGE, o IBGE acaba de colocar oficialmente o índice de preço ao consumidor em fevereiro. Eu já trago um número aqui para você. Só em fevereiro teve um avanço de 1,31%. Multiplica isso por 12, que é o acumulado de um ano, que seria o aumento do aposentado. Eu vou trazer esse cálculo aqui. Olha só, olha isso aqui. Eu quero que você veja isso aqui. Isso aqui não sou eu. E detalhe, aí o que aconteceu na Câmara agora? Os deputados partiram para cima. Eu avisei que o salário de vocês estava errado. 3 deputados subiram em plenário e denunciaram isso. Agora não tem mais jeito. Como é que faz com o salário? O aumento que vocês tiveram, o aposentado que ganha acima do mínimo, e você também que ganha o mínimo. O índice do preço ao consumidor, eles falaram que foi 4,77. Como é que foi 4,77? Se só em fevereiro teve um aumento de 1,31. Se fosse 1%, em um ano já dá 12. É muito próximo que eu venho falando ou não? Aí, olha, não parece o Felipe Brito falando? Quando eu falo aqui, olha esse deputado que ele vai falar, até parece um pouco comigo. Ele fala exatamente o que eu venho falando desde o ano passado. Por quê? A gente manda, os aposentados mandam para os deputados. Os deputados lá, as assessorias, acessam o nosso canal. Todos, assuntos sobre IBGE, eles pegam o nosso canal, vê e fazem isso aqui. Vê se não é eu falando. Só que em plenário, um deputado vai lá e fala exatamente o que eu venho falando aqui. Na verdade, 3 deputados. Olha isso aqui. Assiste aí comigo. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Não esqueça de conferir aqui embaixo. Se você está inscrito nesse canal. Se você não tiver inscrito, se inscreva nesse canal agora, porque eu avisei que estava errado e esse governo está enganando os aposentados e pensionistas. Comenta aqui se você já desconfiava disso ou é uma surpresa para você. Está gostando do governo Lula? Olha aí, vamos lá. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Paulo. À sua esquerda, mas à direita aqui no plenário, né? Deus me livre de esquerda. Aliás, presidente, subi essa tribuna hoje com uma certeza. O discurso da petezada ia voltar sendo o mesmo. Golpe, golpe, golpe e golpe. E daqui a pouco o Bolsonaro e o Trump. É só o que sabem falar. Podem ter certeza. Deus zebra, eles usam a carta mágica do golpe. Hoje o IBGE divulgou números assombrosos da inflação brasileira. A maior inflação dos últimos 22 anos, senhor presidente. Não é de 1 ano, 2 anos do tempo da pandemia, não. É das últimas 2 décadas. Inclusive, eu quero ver se hoje o William Bonner, como fez mês passado, vai encher o pulmão para dizer os números. Gente, por isso que eu peço a vocês. Você está vendo o que ele está falando aqui? Que a TV não vai receber. Olha quanto ele vai falar quanto que a TV recebeu. Então, a única ferramenta de verdade é essa aqui, que é sem corte, é direto do plenário da Câmara. Que não vai, a Globo não vai transmitir. Você, como brasileiro, tem o papel, o dever de compartilhar. Veja esse vídeo até o final. Entra no seu crivo e veja o que nós estamos falando aqui, se tem sentido, se é verdade ou é mentira. Se for verdade, se isso vai contribuir para ajudar, para alertar mais pessoas, porque só vê em televisão e isso não chega para eles, o nosso papel como amigo, cidadão brasileiro, patriota,
é compartilhar. É só o que nós podemos fazer. E o que eu estou fazendo. Eu estou indo na Câmara dos Deputados, pegando os deputados da oposição, que é contra essa petezada, e trazendo aqui e mostrando a verdade. Meu canal defende aposentado e pensionista e quem está no governo que precisa ser cobrado. Eu não vou arredar o pé. Eu vou bater aonde for preciso. Pau que dá em Jair, dá em Luiz. Passei na pandemia cobrando Bolsonaro aqui, tendo o meu canal, a maioria bolsonarista. E eu passei batendo, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um lado. É o lado dos aposentados e pensionistas e também faço questão de me posicionar. Votarei sempre contra a quem estiver ao lado desse governo, que eu, no meu modo de ver, atrasa o desenvolvimento do Brasil. E é isso, mascarando, trazendo falsa esperança, sem deixar o povo se preparar, sem falar a verdade, sem preparar a nação. Mascarando, tirando o pouco do aposentado e do pensionista. Porque se fosse realista, o Lula nunca falou de aposentado, não fala de aposentado, não fala. Sabe por quê? O maior gasto do governo hoje é com você, aposentado e pensionista. Cada R$1 que mexe ali, você multiplica por 38 milhões. Então, quanto dá? A gente está falando em bi. Qualquer R$100 aumenta bi. O custo anual com a aposentadoria é R$1 trilhão. O que se gasta com a Previdência Social é 5 vezes mais do que se gasta com a saúde. Então, se eles colocassem a verdade, 14%, 10% a mais, sairia. Olha isso, a verdade é essa. Esse é o número exato. Sairia de R$1 trilhão. Você aumenta aí 10% nisso, vai dar quanto? Mais 100 bi. Aumentar 10% nesse 1 trilhão, que é a folha, que é o gasto com a Previdência no Brasil, você aumentar mais 10% nisso, você aumenta mais 100 bilhões. E hoje, o déficit, o que é o déficit? O que o INSS arrecada e o que ele tem que pagar, o que ele arrecada no ano, falta 400 bi. Então, da onde sai o dinheiro do BPC? É o mesmo dinheiro que vem para cobrir o rombo no INSS. Porque o INSS arrecada menos do que ele tem que pagar. Então, aumentaria o déficit na Previdência em mais 100 bi. Você acha que eles querem pagar corretamente você? Não querem, mas devem pagar. Olha isso, vamos lá, olha isso. 2 décadas. Inclusive, eu quero ver se hoje o William Bonner, como fez mês passado, vai encher o pulmão para dizer os números da inflação. Afinal, a Globo recebeu 300 milhões até agora deste governo para mentir para o cidadão. Mas a notícia é pior, senhor presidente. Eita. O IPCA, que apontou 1,31%, pega as famílias de até 20 salários mínimos. Mas existe um outro índice, que é o INPC, que pega as famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos. Esse índice, presidente, veio pior do que o pior índice nos últimos 22 anos do IPCA. Veio com alta de quase 1,5%. Ou seja, enquanto a presidência da República, Lula, gasta 3,5
bilhões de reais em propaganda para encher os bolsos dos jornalistas, pseudo-jornalistas, para elogiar esse desgoverno. Esses que 3,5 bilhões daria para construir dezenas de hospitais, milhares de casas para os mais pobres, milhões de cestas básicas, vai ser embolsado pelos jornalistas como William Bonner, dentre outros. Sacanagem. O povo, senhor presidente, enquanto isso, amarga uma inflação que não via há décadas. O governo que diz defender os mais pobres é justamente o que está tornando os mais pobres ainda mais pobres. Enquanto isso, acompanhe os discursos da esquerda no dia de hoje. É golpe, golpe, golpe e golpe. Não sabem falar de outra coisa, talvez porque não tenham o que falar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo, Olha agora, pelo Luiz respeito Lima, ao tempo. Luiz Lima é um nadador, né? Participou de Olimpíada, acho que foi medalhista também de Olimpíada e é deputado federal. E olha, esse cara, eu gosto muito dele, é do Rio de Janeiro, muito inteligente, ali da Serra, de Friburgo, mais da Serra ali aqui do Rio de Janeiro. Luiz Lima, ele... Com a palavra. Esse cara aqui, cara, olha o que ele vai... Ele é cirúrgico nas palavras. Parece que... Eu já ouvi alguém falar sobre isso. Assiste, vê se você já ouviu alguém falar sobre isso. Vamos lá. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Paulo Foleta, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Paulo Foleta, eu vou na mesma linha do deputado Marcon, do Rio Grande do Sul. Em 22 anos, nós nunca tivemos um mês de fevereiro com uma inflação tão alta. E aí a gente pega itens como habitação, 4,44%, educação, 4,70% e alimentação. É justamente o que o deputado Marcon falou. São itens que impactam diretamente na população que ganha de 1 a 5 salários mínimos. Quando a gente vê um deputado do governo falando que determinada classe teve um aumento de 2%, 1%, o poder aquisitivo do brasileiro durante o governo Lula já caiu em 30%. Oi? O brasileiro que é um... Oi! Eu tô sendo muito conservador. Eu falo que caiu 20%. Ele tá falando que caiu 30%. Mas é mais ou menos o que eu falo, cara. Então, olha só, o que ele fala aqui... Eu falei no vídeo hoje. Eu não tinha assistido ainda esse aqui. Eu só assisti um pedacinho. Porque eu botei porque o Luiz Lima é muito bom. Então eu já sei que ele vai falar coisa boa. Eu não tinha assistido. Eu falo o quê? Que teve uma perda de 20%. Eu falo isso. Pô, você, para comprar o que você comprava com R$1.000 ano passado, não falei ano passado, né? Você gasta aí mais ou menos 1.200 agora. Em 2 anos, realmente são os números exatos. Exatas. E os números se repetem. Aí quanto que... gente, escreve aqui. Quanto que eu falei? Eu vou trazer o resultado aqui. Quanto que eu falei que era o aumento do aposentado? Eu estou falando desde o ano passado. Vamos lá. Tem vídeo meu falando sobre isso. Agora veja o que o Luiz Lima fala, deputado federal do PL Rio de Janeiro. O poder aquisitivo do brasileiro durante o governo Lula já caiu em 30%. Ou seja, você gastava R$1.000, agora você tem que gastar 1.300. E você teve quanto de aumento? O brasileiro que é um pouquinho mais favorecido e tem a oportunidade de sair do país e visitar outro país, vê como a nossa moeda é desvalorizada e não vale nada. E eu vou bater novamente nessa tecla da hipocrisia da esquerda, que vibrou com o prêmio no filme Ainda Estou Aqui, do cineasta Walter Salles, que deu uma declaração em Los Angeles, 2 dias antes da premiação. Estamos juntando os cacos, passamos por 4 anos muito difíceis de remada contra a maré. Então temos de celebrar a volta por cima do cinema brasileiro. Ô Walter Salles, você é banqueiro e minerador. A atividade bancária no país, como o Paulo Guedes sempre falou, com 6 bancos e 6 empreiteiras, é escravocrata. Não tem um brasileiro que não passe necessidade com os bancos. Eu vou repetir, o senhor é banqueiro e minerador. É esse o herói da esquerda. Não tem atividade mais danosa para o meio ambiente que minerador. Você do Rio de Janeiro, você sabia que entre os 12 brasileiros mais ricos do Brasil,
9 nasceram no Rio de Janeiro. Os 4 irmãos da família Salles nasceram no Rio de Janeiro. Fernando Roberto Salles, 38 bilhões de reais. Pedro Moreira Salles, 36 bilhões de reais. João Moreira Salles, 26 bilhões. Walter Salles, o Lema é carioca, o Marcel Teles é carioca, o Carlos Alberto Sicupira é carioca e o Rio de Janeiro está nesse estágio aí de Haiti. Então fica aqui o meu recado para a esquerda brasileira, que é mal parada pra caramba e sustenta esses milionários que fazem palanque com o seu recurso. A Conspiração Filmes ganhou 32 milhões do BNDES e que tem o Icatu como seu sócio majoritário. Ele pega dinheiro barato do BNDES e quando você, cidadão comum, vai lá no Icatu pegar um empréstimo, ele faz uma extorsão em você. Viva o Brasil, o desgoverno do PT que mata esse país a cada dia. Obrigado. Olha isso aqui. Com a palavra, o deputado Coronel Assis, que é o primeiro inscrito. Na sequência, o deputado Carlos Jordi, que tem preferência pela minoria. Vamos lá, é esse aqui. Essa pancada. Outra Senhor pancada. presidente, realmente nós estamos vivendo praticamente a política econômica do fim do mundo. Toma essa. A medida do governo federal em tentar zerar as alíquotas de importação de determinados produtos alimentícios tem um impacto gigantesco dentro do cenário econômico interno brasileiro. Só para o senhor ter uma ideia, olha aqui, ó, a indústria de pescado vê isenção sobre sardinha como medida nefasta, senhor presidente, que pode inviabilizar todo o setor produtivo. E o presidente Lula e toda a sua equipe estão desesperados com a escalada da inflação. O presidente decidiu reduzir a alíquota de importação de diversos alimentos. A iniciativa, senhor presidente, tem um impacto limitado e não ataca os problemas estruturais que perpetuam a insegurança alimentar e a inflação do país. O principal entrave na redução dos preços dos alimentos não está na tarifa de importação, senhor presidente, mas na própria cadeia produtiva nacional. O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos, meus amigos e minhas amigas deputadas, enfrenta gargalos logísticos, enfrenta altas cargas tributárias internas, concentração no setor agropecuário e dependência de insumos importados. Esses fatores elevam os custos e mantêm os preços altos, independentemente das alíquotas de importação. Um ponto importante aqui, senhor presidente. O presidente Lula esteve no assentamento do MST e lá ele informou que poderá tomar medidas drásticas caso os preços não baixem. Quais são essas medidas drásticas? Será que eles vão voltar com o tabelamento de preços? A taxação das exportações do agronegócio? Ou quem sabe irão aí, imprimir dinheiro? Talvez seja isso. A inflação, senhor presidente, ganhou força e atingiu 1,31% em fevereiro. Janeiro era 0,16%. O IPCA em 12 meses fica longe da meta que era prevista. Dos piores índices em 20 anos. Aumento da energia, 16,80%. O ovo subiu 15% e tem a maior inflação desde o Plano Real. O café avança em 11%. Senhores, a solução para a economia é matemática, não é ideológica. E já disse e vou dizer de novo, você pode até querer viver fora da realidade, mas não pode fugir das consequências de viver fora da realidade, e é o que nós estamos vivendo com a situação econômica. Tá ok. Pessoal, o que eu falei, e eu não tinha assistido o Coronel Assis também, eu só vi que ele falava sobre isso, né? Agora, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui que eu vou trazer para vocês. Olha isso aqui. Vamos lá, vamos falar. Vamos trazer a verdade. Vamos lá. Eu avisei, eu falei que era 14,22%, que eu me baseei
no aumento, né? Eu me baseei ali em relação ao aumento da cesta básica, que foi esse valor. Só que é um pouco maior ainda. O aumento de fevereiro, mas vamos botar essa regra para baixo, né? Porque pode ser que mês que vem só aumente 1,20 só. E vamos dar essa margem de erro. Eu errei por 1% na média. Vamos lá, gente. 1% e 31 foi o aumento só de fevereiro. Vamos botar, se continuar assim, sem aumentar, só manter, que a tendência é aumentar ainda, ter mais aumento ainda. Se você multiplicar por 12, que é um ano, aí você traz o acumulado do ano. Olha quanto dá. 15,72% seria a inflação pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Aí que eu falo, se fosse pagar o correto, eles teriam que arrumar, dar um jeito, tirar do orçamento deles 100 bilhões de reais. Não é mais fácil maquiar? Quem você precisa comprar? Você compra com 300 milhões? É mais fácil você comprar com 300 milhões? Quanto que foi a verba para a Globo em 2 anos? 300 milhões. Do que precisar pagar mais 100 bilhões de reais. Um abraço. Tire suas próprias conclusões. Aí você bota o ministro, que é o seu ex-marqueteiro de campanha, já prepara um orçamento agora. Um orçamentozinho agora, de brincadeira, sabe para quanto? Um orçamento 3,500 milhões. 3 bi. 3 bi. Isso é uma vergonha. 3. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Feita com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro dos impostos. Publicidade sob Lula avança e pode alcançar 13,5 bi de reais em contratos. 3,5 bi. Isso é dinheiro de imposto para publicidade do governo. Qual o objetivo?